texto bem conhecido de toda a igreja do Senhor. Vamos ao livro dos Salmos, o maior Salmos da Bíblia Sagrada. Salmos de número 119. Irmão, está uma piada. Glória. Alguns dizem que foi Esdras que escreveu. Mas não se pode afirmar por ele, né? Assim como Hebreus, a carta de Hebreus, carta do autor desconhecido. Alguns acham que é Paulo, alguns acham que é Pedro. Mas eu costumo dizer, o mais importante não é sabermos o seu autor. É importante. Mas o mais importante é sabermos o que Deus, o autor da Bíblia, aleluia, através da sua palavra. Então, Salmo 119, versículo 9, desconhecido. Continuemos dando liberdade ao Espírito de Deus. Amém. A glória de Deus está aqui, uma liberdade do céu aqui no meio, uma liberdade do céu para explainarmos a palavra do Senhor. Salmo 119, verso 9, que diz, é uma pergunta, uma interrogação, que diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Em outras traduções, o mancebo o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra, observando-o de acordo, segundo, conforme a tua palavra. Amém, meus irmãos? Só esse versículo para deixar para os irmãos, se aceite por gentileza. Mas, irmãos, para começar aqui a transmitir a palavra de Deus para a igreja, eu sempre gosto de dizer à igreja, deixar claro para a igreja, para os irmãos, que o nosso mestre por excelência é o Senhor Jesus Cristo. E é importante deixar claro para a igreja, para os irmãos, que quem capacita o homem é o Espírito Santo de Deus. Quem inspira o homem é o Espírito Santo de Deus. Ele é o dono dos dons ministeriais, ele é o dono dos dons espirituais. E nós somos plenamente dependentes da unção dele sobre a nossa vida. A unção é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao homem para executar a obra do Senhor. Não é que você acha que Davi conseguiu matar o urso e o leão? Porque a unção, essa capacidade sobrenatural que Deus concede ao homem, foi depositada sobre ele. Porque você acha que Sansão, com uma queixada de jumento nova, fresca, matou 1000 homens? meu Deus, É porque a unção de Deus estava sobre ele. Davi, aos olhos humanos, não daria nem para a saída contra o gigante Golias. olha aí, Jesus, Mas ele disse: tu vens contra mim com escudo, com pau, com pedra, com lança, um escudeiro ainda aí à frente do gigante. olha aí, ó, Ele disse: hoje mesmo, Davi, tem mais uma vítima nas minhas mãos, coitado de você. meu É Jesus, mais um que vai virar comida de abutre, de ave e de rapina. Vou dar a tua carne às aves do céu. E Davi só disse uma palavra que desmontou o gigante Golias, que desmontou a sua arrogância e concretizou, decretou a vitória de Davi sobre Golias. E a palavra de Davi para ele foi esta: eu, Davi, vou contra ti, em nome do Senhor Jesus. ai, Jesus, Foi o suficiente. Ele não apenas derrubou o gigante com a pedra que atirou com a sua funda, mas quando ele estava caído ao chão, diz a Bíblia, que Davi se aproximou do corpo dele, pegou a sua própria espada, decapitou ele, arrancou a sua cabeça. Sabe o que quer dizer isso? Aquele que confia em Deus, diante das batalhas e dos gigantes que afrontam a vida, ele não é vencedor, ele é mais do que vencedor. glória a Ele Deus, confia em Deus, ele não é envergonhado. Para introduzir a mensagem, o livro dos Salmos, ele está entre os livros poéticos da Bíblia Sagrada. Os livros poéticos, que não deles são 5, pastor Sorival, os livros poéticos, que compreendem os livros que vão de Jó a Cantares de Salomão. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão são livros poéticos. Mas dentre os 5 livros poéticos, 3 livros são chamados de livros sapienciais ou livros de sabedoria, que são eles: Jó, Provérbios e Eclesiastes. São livros que nos ensinam grandiosas lições
velho Salomão, no livro de Eclesiastes, que inicia o livro dizendo vaidade, vaidade, e termina o livro em 12:8 dizendo vaidade, vaidade. Ou seja, tudo é passageiro, tudo é transitório, tudo passa, a fama passa, a riqueza passa, o reinado passa, os amigos passam, a beleza passa. Meu Deus! Mas o Criador permanece e subsiste. Aleluia! O livro dos Salmos, a maioria dos salmos, irmão, deles são escritos por Davi. Se você for ler as páginas da Bíblia e você observar a autoria de cada salmo, você vai ver que a maioria da autoria dos salmos é atribuída a Davi. Davi escreveu a maioria dos salmos, mas não escreveu todos os salmos. Moisés escreve o Salmo 90. Houveram outros salmistas, mas Davi escreve a maioria dos salmos. Mas o Salmo 89, verso 20 é uma declaração linda que o próprio Deus, o próprio Criador faz acerca de Davi. Deus está dizendo no Salmo 89, verso 20: eu achei a Davi meu servo e com meu santo óleo ungi. Deus está declarando que ele foi em busca de Davi, que ele foi atrás de Davi. E aonde está descrita essa procura de Deus por Davi? 1 Samuel 16. Deus manda Samuel ir à casa de Jessé o Belemita, passa Eliabe, passa Samar, passa Abinadab, e ele diz: terminaram-se todos os filhos, e ele diz: nós temos ainda o menor. Segundo a tradição era ruivo, e por ser ruivo era desprezado. O apacentador de ovelhas que estava no campo mandaram chamar Davi, e quando ele entra na casa, o Espírito de Deus, que não se engana, ele diz: pega esse chifre carregado de azeite, que é símbolo do meu Espírito, e derrama sobre a cabeça de Davi, porque está diante de vós o sucessor de Saul na terra de Israel. Aleluia! Samuel derrama o azeite, e a Bíblia diz que desde aquele dia em diante o Espírito de Deus se apoderou da vida de Davi. Não foi